E a proliferação de plantas nem sempre significa algo positivo para o ambiente, como é o caso da reportagem que nós vamos ver agora, sobre o que está por trás do aumento de algumas espécies na Antártica. Dá só uma olhada. Plantas nativas da Antártica têm se espalhado pelo continente gelado numa velocidade e abrangência incomum. E isso, infelizmente, tem a ver com o aquecimento acelerado da região. Para os cientistas, é algo que significa uma grave ameaça ao bioma na Antártica. O clima antártico é muito extremo e, por isso, há uma raridade de espécies de plantas por lá, como explica Mariana Cabral de Oliveira, professora do Instituto de Biociências da USP. No continente antártico existem apenas duas angiospermas nativas. As angiospermas são as plantas com flores. E um dos motivos para isso é que é uma região bastante difícil, com condições extremas de temperatura, de luz, de gelo. Então, apenas 2% da Antártica não é coberta por gelo, o que limita muito o espaço que essas plantas têm para crescer. As mudanças climáticas parecem afetar, em especial, as áreas polares do planeta, resultando em graves alterações para os seres vivos locais. A professora também ajuda a entender o que significa a proliferação dessas plantas na Antártica. Um dos problemas é a introdução por acidente ou até mesmo proposital de organismos que não são nativos ali. E que, por enquanto, pelo menos em relação às plantas, isso não ocorre, porque mesmo que essas plantas cheguem ali, elas dificilmente conseguem crescer nessas condições tão difíceis. Mas, caso as condições se alterem e o clima se torne mais ameno, eventualmente esses organismos exóticos podem se estabelecer e sobreviver. O que é bastante problemático, o ambiente antártico é um ambiente, tem uma biota muito particular e qualquer introdução ali pode causar um efeito catastrófico, destruindo esse balanço. Pesquisas recentes já haviam acendido o alerta. Em 2022, por exemplo, foi registrado um aumento de temperatura de cerca de 39 graus Celsius acima da média no Domo C, no Planalto Antártico, o lugar mais frio da Terra. A medida de temperatura por lá é de 50 graus Celsius negativos, mas os pesquisadores notaram um aquecimento para acima de 11 graus Celsius negativos. Conforme traz o jornal da USP, Parilana Weiner, professora de Oceanografia Física do Instituto Oceanográfico da USP, a reversão do cenário atual da Antártica fica mais difícil por causa dos gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. No entanto, sinais de esforço global e grandes investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas para diminuir tais emissões e impactos não deixam de ser um bom sinal para a preservação da Antártica e do planeta como um todo. Peixes estão ficando menores no Japão. E ao que tudo indica, isso tem a ver com as mudanças climáticas. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Os peixes no Japão estão ficando menores. Isso foi apontado por um novo estudo da Universidade de Tóquio, que revelou uma diminuição do peso dos peixes na região oeste do Oceano Pacífico Norte. Isso aconteceu devido à mudança na temperatura da água. A pesquisa analisou 13 espécies de peixe ao longo das últimas décadas e os índices de temperatura oceânica. E em dois períodos diferentes, na década de 1980 e na década de 2010, foi constatada uma redução no peso individual e médio dos animais. Antigamente, essa perda era associada à diminuição da sardinha japonesa, que gerou uma competição maior por alimento. Já na década passada, houve um aumento das populações de sardinha, conforme aponta a pesquisa. E após análises de temperatura das águas, foi possível determinar que as mudanças climáticas aqueceram o oceano e reduziram a oferta de nutrientes na superfície.
Isso tem consequência não só para os peixes, mas também para a pesca e para a alimentação da população, ainda mais no Pacífico Norte, que é responsável por quase 25% da captura global de peixes. Especialistas lembram que os gestores de pesca e de políticas públicas têm que entender essas alterações e gerenciar os estoques de maneiras diferentes, considerando também que as mudanças climáticas devem continuar impactando a água. Inclusive, se a atuação humana nas mudanças climáticas não for devidamente controlada, a qualidade dos peixes também deve diminuir.